Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa gratidão, em primeiríssimo lugar, a Deus, depois à amada igreja e ao pastor Wagner, que confiou plenamente, não é, a minha presença aqui no dia de tamanha festa, onde se celebra 67 anos de uma igreja que caminha com o Senhor em todo o tempo. Amém, igreja? Sim ou não? É assim ou não é? Amém. Queridos, quero trazer também um grande abraço à nossa igreja com a irmã desta, ali no Leblon. Igreja que ama esta igreja e tem demonstrado isso na pessoa do seu pastor, da sua pastora também, Raquel, não é? Que tem estado conosco em algumas oportunidades. Então, sou grato a Deus por isso, por essa amizade, não é? Por ele declarar assim, não é? Esse amor pela nossa igreja e por todos nós. Recebo, pois, nosso abraço e a nossa gratidão. E é um prazer, realmente, voltar aqui a esta congregação. Eu estive aqui falando da igreja há muitos anos mesmo, quando o pastor era Adalto Henriques Gomes. Faz tempo, não é? Muito tempo atrás, muito tempo mesmo. Acredito que lá pelos idos de 91 e 92. Mas é bom voltar aqui. E é bom poder ver os irmãos e ver aqueles que nós conhecemos, já há muito também, que estão conosco nessa noite. Aquele abraço, é bom revê-los, né, com toda a alegria em o nosso coração. Mas, queridos, nós estamos falando nesta noite de festa. Estamos falando de gratidão. Gratidão por receber do Senhor exatamente as vitórias. Elas vêm de Deus para nós. É Ele que nos dá a vitória. Mas elas vêm como? Depois de lutas, depois de tempestades, depois de provações, depois de algumas dificuldades e muitos embaraços às vezes. Por isso, as vitórias vêm sempre do Senhor. O apóstolo João, quando escreve exatamente esta carta, deve estar pelos anos 90, por aí assim, já velhinho, não é? Ali por Éfeso. E ele vê que a igreja precisa desse cuidado do Senhor. Cuidado para que os lobos devoradores de igrejas não entrassem e destruíssem o rebanho. Rebanho que foi com muito cuidado preparado. Recebeu boas mensagens, recebeu carinho, atenção. Qualquer coisa que havia de errado, tinha sempre pastor para ajudar e crescer aquela igreja. Mas havia uns grupos de pessoas que eram aproveitadores, né, de igrejas, chamados gnósticos, que tudo era conhecimento, e eles detinham tal conhecimento, e que aquilo que a igreja cria a respeito de Cristo Jesus não era tão bom assim. Eles tinham conhecimento muito maior para trazer à igreja, levando a igreja a não caminhar naquela crença poderosa de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E por isso atrasou muito o crescimento daquela igreja em alguns momentos. Aí o apóstolo João, com muito carinho, como ele sempre faz, né? Filhinhos, não é? Eu vos escrevo, filhinho, eu mandei esse recado, filhinho, eu oro por vocês, filhinho, eu cuido de vocês. Com essa pretensão de que o rebanho não fosse destruído, não fosse dividido, não fosse atrapalhado por aqueles que são aproveitadores e que vão exatamente para tirar, não é, a lã das ovelhas. Então ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, a partir do verso 1, irmão já leram, leremos mais uma vez, e aqui na versão NAA, o seguinte: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus. Por 2 pontos. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Essas são perguntas que ele coloca, mas já com afirmação. Vocês agora estão o quê? Felizes e vitoriosos, caminhando em vitória, porque vocês nasceram de novo e nasceram de Deus. Logo, vocês têm o quê? Toda a alegria de viver esses tempos aqui, com essa fé inabalável no coração, com essa força que precisa ter para caminhar, porque todas as hostes malignas se levantam contra a igreja em todo o tempo. Não é de agora. Desde os tempos, né, que o Senhor funda a sua igreja, e lá estava João, na inauguração dessa igreja, ele recebe muitas perseguições. E é por essa razão que nós, quando lemos a terceira carta de João, verificamos como ele, não é, está tentando mostrar aos crentes daquela igreja que eles precisavam, não é, de ficarem atentos contra aqueles que se levantam até mesmo no meio do rebanho para colocar disseminação, preconceito, causar divisão na igreja. E ele vai falar exatamente isso, não é? Contra Diótrefe. Olha, o nome é até meio esquisito, não é? Diótrefe. Diótrefe era aquele homem que estava trazendo dificuldade para o crescimento da igreja. E ele vai chamar a atenção dos irmãos para que pudesse estar atento a isto. Mas, queridos, 67 anos não se conta de uma vez, é um ano por vez. É um ano por vez. E durante toda esta caminhada, o Espírito Santo de Deus está sempre mostrando exatamente isto. Continue crendo em Jesus Cristo como o Filho de Deus. Continue guardando no coração que, na verdade, vocês são de Deus, porque vocês nasceram dele, nasceram exatamente, não é, daquele que o gerou, que gerou a Cristo Jesus. Então, quando as notícias chegavam com novidades que não traziam soluções para o rebanho, havia exatamente a conturbação daqueles que lá dentro estavam. Aí essa luta de João, para levar o crescimento da igreja e dar essa solidez. Aqui, queridos, ouvimos há pouco instante a galeria de pastores que por aqui passaram. Homens de Deus, que lutaram contra todas as hostes malignas, com todas as dificuldades também, não só de doutrinárias, como também de relacionamentos. Como não pode deixar de existir também aqueles momentos de grande dificuldade financeira para manter a igreja, manter o rebanho, manter o seu pastor. Renovar, não é, esse prédio aqui, manter as instalações em dia. Criar novas possibilidades de crescimento da igreja. Trabalhar os dons daqueles que foram chamados para esse ministério. Muitas dificuldades existiram de lá até aqui. E às vezes, queridos, às vezes, pode ter passado pelo coração de alguns, tremer na base, não é? Tremer na base, quando o desafio é colocado diante da igreja. E às vezes a dor no coração, talvez não alcancemos esse objetivo, talvez não alcancemos aquilo que estamos como proposta, ou aquilo que nós estamos sonhando para a igreja. Muitas vezes acontece assim. E é exatamente esse momento que o nosso querido João diz: continuem crendo em Jesus. Continue crendo que Ele está à direita do Pai Todo-Poderoso. Continue crendo que Ele está intercedendo pela igreja. Continue crendo que Ele está suprindo a igreja em todas as necessidades. Não descreiam, não deixem que essa esperança desvaneça. Deixe os corações ardendo em fé por esse Cristo que está à direita do Pai Todo-Poderoso, está intercedendo pela igreja. João vai dizer exatamente isso. Creiam em Cristo Jesus. Não desistam. Não desistam. Pode surgir no meio da igreja alguns que têm uma fé tão fraquinha, que vai tentar dissuadir a igreja de caminhar naquele propósito, de manter as perspectivas de um crescimento. Preste atenção. Volta exatamente para esse Cristo, não é? Ele vai dizer, não é, lá desde o início, que a igreja precisava dessa doutrina, de crer verdadeiramente em Jesus. E não precisava crer em outras coisas mais, em algumas novidades que eram trazidas para a igreja. Crê em Jesus, clama a Ele,
Clama ao Senhor, pede socorro no momento da luta mais ranhenta, da maior dificuldade, creia. Mantenha a sua fé exatamente em toda aquela doutrina que os apóstolos receberam do Senhor Jesus e estavam passando à igreja. Fique firme nisto. Não creio em novidades, mas na doutrina. Cristo é exatamente o nosso Rei, Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Mestre, Cristo é o nosso guia, Ele está conosco, Ele vai à frente, Ele está caminhando como Ele prometeu. Ele disse, olha, estarei convosco todos os dias. Estarei caminhando com vocês. Olhe para mim, clame meu nome. Tudo o que você quiser pedir, igreja, peça exatamente ao Pai Celestial. Creia que Ele vai dar, porque o Filho vai interceder, vai dizer, atende, clame o meu nome, porque eu farei com que as coisas aconteçam. É nessa perspectiva, quando eu estou na doutrina, quando eu estou na palavra, quando a palavra está no meu coração, tudo que eu pedir, Ele vai fazer. Ele diz, né, eu sou a videira verdadeira, né, e vocês são os ramos. Se a minha palavra permanecer de vós, né, eu também, né, permanecerei em vocês, e assim verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Discípulo aprende com o mestre. Aprende a maneira do mestre agir. E olha como é tão, não é, diversificada a maneira do Senhor agir. Com cada um de nós, com cada membro do corpo, Ele tem uma maneira de agir, uma maneira de tocar, de falar, de orientar, de suprir, de disciplinar, de chamar a atenção, não é? De orientar. Lembramos quantos milagres Ele fez e não se repetiu, não é? Nem no milagre dos pães, não é? Da multiplicação dos pães e peixes, não é? As duas vezes, elas foram diferentes uma da outra. Queridos, nós estamos olhando exatamente para um homem que nos escreve para nos dar ânimo para prosseguirmos nessa caminhada como igreja, como corpo. Quando nós lemos, querido, ainda nessa mesma carta, lá no início, no primeiro capítulo, nós lemos o seguinte, que ele diz para nós, como ele escreve na palavra, ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela temos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, também a vocês, anunciamos a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ele está dizendo o seguinte, queridos, eu estou falando desse Cristo, um Cristo que é verdadeiro, um Cristo que é real, um Cristo que nós vimos, nós tocamos, nós sentimos, nós estávamos com Ele ali. Ele está dando testemunho. Então, igreja, continue crendo nesse Cristo. Continue colocando as suas expectativas, seus sonhos nesse Cristo. Ele vai crescer? Vai. Mas quando a igreja está na palavra, não é? A igreja cresce. Eu estou dizendo aqui, creiam o que eu estou dizendo, porque eu toquei nesse Cristo. Eu sentei ali com Ele. Lá em Tiberíades, lá à beira do lago, eu sentei com Ele. Comi pão, bebi ali com Ele. Ele falou comigo. E eu pude ver Ele já ressuscitado. Ele está agora dizendo, eu vi antes, eu caminhei com Ele, mas agora eu sentei com Ele. E eu comi peixe e pão que Ele preparou, Ele mesmo preparou, com seu amor, com sua misericórdia. Então, esse é o Cristo real. Esse é o Cristo que devemos crer. Então, essa é exatamente a doutrina dos apóstolos. Há tantas novidades no Evangelho. Há tantas igrejas que estão se dividindo, não é? Proliferando tantos ministérios. E nós percebemos que a dificuldade está exatamente não se aperceber que tem que buscar na palavra todos os dias.
que tem que ter aquele encontro com o Mestre todos os dias, sem falhar um momento sequer, sem orar a Ele, sem estabelecer essa amizade plena com Ele. A igreja não cresce se não tiver essa intimidade com Deus, se não tiver na palavra com Ele, se não tiver em oração. O João está dizendo, essa doutrina que eu tenho que passar para vocês é a palavra do Mestre, aquele que eu ouvi, aquele que eu sentei e comi com Ele, tive intimidade com Ele. Agora, queridos, diz que essa doutrina nos leva a viver esse amor. O amor de Deus pela sua igreja é revelado na pessoa de Cristo Jesus. Quando Ele se dá por essa igreja. Quando Ele coloca a sua própria vida pela igreja. Para que a igreja também tenha esse mesmo sentimento de ser ligado um com o outro. Igreja é isto, não é? Recebendo esse amor de Deus e transportando esse amor de Deus para o outro. Manter essa intimidade no Espírito. Uma igreja coesa, unida, trabalhando assim. É o que ele está dizendo aqui. É preciso amar. Esse amor que recebemos do Senhor, esse amor precisa ser também passado adiante. A igreja cresce assim. Além de manter a doutrina, ele vai dizer, mantenha também isto. Vejam os versículos aí, 3 e 4, que nós lemos, assim, 2 e 3. Nisso sabemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Os mandamentos deles não é difícil. Veja quando ele escreve no capítulo 4 lá no Evangelho, o que é que ele diz? Capítulo 14, né? Ele vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu preciso guardar esse mandamento do Senhor. E tudo combina. Quando nós amamos a Deus, amamos a sua palavra, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, diz o Senhor. E aí eu posso ter esse amor pela palavra, a ponto de externar esse amor pela igreja dele. Viver esse amor, amando o outro. Igreja é isso, não é? Todos nós somos o quê? Iguais, não é? Todos nós somos iguais. Não tem rico nem pobre, não tem o que é mais inteligente, o que é menos inteligente, ou aquele que é expoente intelectual, aquele que é expoente também financeiramente. Diante do Senhor, somos todos iguais. Gálatas 3:28, ele diz que diante de Cristo ninguém é. E na igreja nós verificamos exatamente isso, não é? A pessoa mais simples é convidado para vir aqui, não é? E orar no púlpito, tocar um instrumento, ser um diácono da igreja, ser professor na escola bíblica dominical. Queridos, nasci em igreja. Quantas pessoas já idosas, e a gente não via aquela cultura toda, não tinha formação teológica alguma, mas cheio do Espírito Santo, nos ensinava e nos ensinou. Essa é a igreja do Senhor. Às vezes, não é? Até alguns ficam espantados quando alguém tão simples, não é? Tão simples, que não sabe ler, toma a palavra e enche o nosso coração. Poucos dias estávamos comentando sobre um irmãozinho que foi um dos fundadores da igreja em Vila Rosalie, São João de Meriti. Descendente de italiano, conhecia muita coisa, né, da leitura, mas conduziu a igreja por um bom tempo, quando a igreja estava sem pastor, e manteve a igreja firme ali. E como os irmãos amavam aquele nosso irmão, por ele ser tão simples, mas que tinha o poder da palavra. O Espírito Santo lhe ensinava,
E ele passava esse conhecimento aos outros. Porque o Espírito nos ensina e faz o quê? E nos faz lembrar, não é isto? Além de consolar, confortar, iluminar, ele também ensina e faz lembrar. É exatamente isso que João está escrevendo aqui. É preciso que nós amemos os mandamentos do Senhor. E quando nós amamos o quê? Os mandamentos do Senhor, pomos ele em prática. E amar o irmão é coisa muito boa e simples de fazer. Porque agora é nascido de novo. Aquele que é nascido de Deus, sei o quê? Tem a mente de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios exatamente isto. Que nós temos o quê? A mente de Cristo. Porque recebemos dele o quê? O Espírito Santo. E por essa razão, passamos a pensar exatamente como ele pensa. Não é assim que o apóstolo Paulo diz? Meus queridos, eu já sou imitador de Cristo. Agora, imitem também a mim. Aí ele chama todos nós para imitá-lo, não é? Hábeis na palavra do Senhor. Que toda palavra é o quê? Devidamente o quê? Inspirada. E quando nós bebemos da palavra, o que acontece? Ela toma mente e coração. E ela nos faz caminhar em retidão de vida. É hora de amar. Ele disse, olha, você ama a minha palavra, então você ama aos seus irmãos. Quando nós caminhamos nessa carta, vamos ver a declaração de João. Deus é luz. Amém? Então não há trevas. Amém, queridos? Deus é a luz, não há trevas. Ele está, dissipa as trevas. Amém? Mas ele diz também o quê? Que quando nós estamos na luz, o que acontece? Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Aí nós estamos em comunhão, vivendo essa comunhão com a igreja, com os irmãos, porque vivemos na luz do Senhor. Estamos na palavra. Estamos ligados à videira. Cantamos agora aí, o pessoal todo, né? Videira, 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 vida. Foi todo mundo na videira. E quem está na videira, o que acontece na videira? Recebe aquela seiva, não é? Da videira verdadeira. Ainda recita o versículo no finalzinho, com toda a pompa, não é? Disse Jesus, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Sem Cristo, querido, você vai amar o seu irmão. Vai ter sempre, está com ele. Imagina que todos nós queremos ir para o mesmo lugar, né? Não é? Será que a gente deseja que aquele irmão que a gente tem, aquele desafeto, não suba para a glória também? Aí você já não sobe porque desejou que ele não vá. Pronto. É amar assim. A alegria do apóstolo Paulo, né? Ele escrevendo a carta aos Efésios, ele queria tanto essa união, não é? Ele fala da unidade da igreja. A igreja tem que ser unida. A igreja tem dons, tem talentos. A igreja produz o fruto do Espírito. E começa, né? Primeiro como é? Amor, não é? Ele diz então, ame o seu irmão. Ame o seu irmão. Aí ele diz, lá no capítulo 4, meus irmãos queridos, onde está a Evódia? Não insinte, que está por onde? Meus irmãos, façam tudo para que elas tenham de novo o quê? Essa harmonia, essa união. Façam tudo para que elas expressem esse amor de Deus na vida delas. Que verdadeiramente o Espírito Santo é que conduz, é que dirige a mente. E que não deixa raiz de amargura no coração. Para que não dê lugar também a quem? A quem? Ao diabo. Eu falei baixinho para não dar tanto valor assim, né? Ele diz, coloquem essas irmãs de novo. Sabe o que, queridos? Aqui nós estamos dizendo que cremos. E queremos ser vencedores. Não é isto? Falamos aqui, não é?
E quando a gente lembra, não, daquele versículozinho lá de Romanos 8:37, o que é que diz lá? Somos o quê? Mais do que vencedores, não é? Por aquele que nos amou. Amém, pessoal? Amém. Então, são vencedores. Mas se nós mantivermos o quê? Esse amor pela palavra do Senhor. Às vezes a dificuldade, queridos, é a falta de intimidade com a palavra do Senhor. Eu já sei, eu já conheço alguns versículos de cor. Quando eu voltar, eu leio. Por semana eu vou ler. Mas eu já li a Bíblia toda, 3 vezes, 4 vezes, não é? Eu já conheço. Mas ela se renova a cada manhã na nossa vida. Essa intimidade com Deus. Esse contato com quem você ama de verdade. E que está sempre conversando com essa pessoa. Está sempre caminhando com ela, trocando ideias. Os tios do Zap por aí, Zé do Zap, e tantos Zap por aí. Quando troca mensagem o tempo todo, não é? E até tanta encaminhadas, não é? Por quê? Porque está em contato. Vai ver, quer saber da novidade, não é? É ávido por uma notícia nova. Para contar alguma coisa que tomou conhecimento. Aí está ligando para a pessoa. Está chamando lá no Zap. Para conversar. Por quê? Porque há amizade, há uma intimidade. Há conversas ali, não é? Que depois apaga logo. Acho que já leu. Não adianta apagar que eu já li. Não é? Quantas vezes acontece isso? Esse desejo está próximo de estabelecer essa amizade. E há sempre aquele crescimento, não é? Há sempre crescimento. Por estar com alguém que nos faz crescer. Alguém que abençoa a nossa vida. Alguém que tem bons pensamentos. Pensamentos que louvam o Senhor, que glorificam o Senhor. Que se encontra para salmos e hinos. Aí a igreja vai crescendo. Aí dá uma lida, não é? No livro de Atos dos Apóstolos, da historinha da igreja. Ele verifica como aquele casal que eram assim, ávidos por um ambiente saudável. Para uma comunidade que pudesse viver esse amor, que houvesse um bom relacionamento. Aí Ananias e Safira dão uma olhada e ficam ávidos para participar daquilo. Mas houve que lá as pessoas são iguais aos membros da igreja da Gávea, né? Da PIB da Gávea. Tem tudo em comum. Tem tudo em comum. Aí Ananias está chegando aqui na Gávea, né, com a Safira, e olha e diz, olha, o Wagner realmente, é chapa quente aqui, ó. Ele traz todo mundo, né, na palavra para que possa viver tudo em comum. Olha que comunidade boa, eu quero participar dela. Aí ainda não tem estrutura, ainda não tem o amor por Cristo. Tem amor pelo seu lugar ao sol, por talvez ser mais um expoente que deu uma oferta grande para a igreja, um dízimo enorme para a igreja. Vou vender minha propriedade, mas entregar tudo assim de mão beijada, não é? E aí, por falta de intimidade, de amizade com o Senhor, de crescimento pelo Espírito Santo, pela palavra, trazem mentiras para o grupo, trazem influências danosas para o grupo. Mas Deus é misericordioso, pastor Wagner. Aí vai lá e arranca a erva daninha assim, tira. Porque Deus tirou Ananias e Safira, porque o coração deles não era para aquela obra do Senhor. Não estavam ligados com o Pai, não havia intimidade. Não criam de verdade nesse Cristo. Talvez não acreditasse na sua própria vitória em vencer as mazelas dos seus corações, e ter uma vida que não tinha muito significado. Talvez aquela comunidade seria a porta aberta para ter uma nova vida, mas não se entregaram de coração, não abriram o coração assim, de par e par.
para receber uma nova vida, para nascer de novo. Por isso foram extintos, não é? Pedro vai dizer, vocês mentiram ao Espírito Santo. Você não pode enganar o Espírito Santo. Aí é o pecado o quê? Esse é o pecado para a morte mesmo, não é? E aí o que é que João diz? Por esse eu digo que não ore. Então extinguiu a comunidade. Então, é amar a Deus, amar a palavra dele, viver na boa doutrina. É viver um cristianismo de verdade verdadeira. Entendendo que foi Ele, Cristo, que nos tirou, não é? Lá das trevas, lá do inferno mesmo, e Ele nos trouxe, não é? Para o reino do seu amor. Por isso Paulo diz, agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive nele. Ele tem essa amizade com o Senhor. Ele tem essa ligação plena com Ele. O coração dele está com o Senhor. E o Senhor pede a ele, Paulinho, meu querido, escreve para essa igreja de Éfeso, essa igreja que você trabalhou tanto por ela. Você se esmerou por ela. Até pagou aluguel, não é? Para poder ensinar esse povo, não é? Você fez isso, Paulinho. Mas escreve para essa igreja que eu, o Senhor, quero que eles, como filhos mesmo, meus filhos, amados filhos, procurem me imitar. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que coisa boa, ele diz assim, você é meu filho amado. Você é meu filho amado. Trabalhe exatamente por isso. Viva esse cristianismo de verdade. Amar a Deus é entregar exatamente o coração pleno a Ele. Ninguém pode andar com o Senhor se não estiver de acordo com a palavra dEle. Amós 3 vai dizer exatamente isso, né? Como andarão dois juntos se não há acordo? O que Deus tem para a sua vida e você não vive? Ele tem planos para a vida de cada um de nós. Ele não nos fez assim à toa, de qualquer maneira, ele largou. Não. Ele tem planos. Ele tem planos. Por exemplo, pediu ao Senhor, Senhor, eu quero exatamente por esse amor derramado do Senhor no meu coração. Eu quero amar o Senhor de verdade. Eu quero andar pela tua palavra mesmo. Eu não quero andar de mentiras mais. Eu não quero andar de uma vida de engano. Uma vida de faz de contas. Eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo sempre. Eu tenho uma espécie de ranço com ele. Eu não consigo perdoá-lo de verdade. Eu não consigo andar então com o Senhor. Não consigo. Há uns 4 anos atrás, um senhor que foi membro da nossa igreja, ele me procurou e ele disse assim, pastor, eu chamei para esse cafezinho aqui, aí eu fui para o cafezinho lá no Shopping Escada, ou Shopping Botafogo, alguns chamam de Shopping Escada, né? Tem muita escada rolante. Para dizer o seguinte ao senhor, não dá para continuar sendo crente e sendo o que eu sou. E dizer, sou um policial civil, eu tenho alguns envolvimentos com tantas coisas, eu não vou mais poder caminhar com a igreja. Você continua sendo meu pastor. Eu disse, eu não posso ser seu pastor. Se você não está no meio do rebanho, não é ovelha desse rebanho, então eu não posso ser seu pastor. Posso até chegar a ser seu amigo, ter essa intimidade, ser confidente, andar com você, mas não posso ser seu pastor, porque você não pertence ao rebanho do Senhor. Você não quer caminhar na igreja com o Senhor. Viver esse evangelho assim.
Eu quero ter uma vida de vitória. Mas como é ter vida de vitória? Ele diz que a vitória vem de Deus para nós. É Ele quem nos entrega a vitória. Ele sabe das nossas limitações. Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Ele conhece tudo de nós. Ele sabe até que você tem vontade, mas você não tem propósito. Você ainda não confia plenamente no Senhor. Você não é capaz de entregar a sua vida para que Ele possa dirigir, possa conduzir. Porque não é aquela parte de semente que caiu entre os espinhos, que Jesus fala para os seus discípulos que são as coisas da vida. O meu amor, não é? Pelo grupo que eu frequento, pelo trabalho que eu exerço, pelos meus desejos, pela minha vontade, pelos meus prazeres. Então eu não consigo andar com o Senhor. Eu não consigo morrer para o mundo e depois frutificar para Cristo. Eu não consigo. Porque ainda não creio de verdade nesse Deus aqui. Eu ainda não nasci de novo. Eu preciso nascer de novo. Porque ele diz que, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Ele escreveu para a igreja, queridos, isso aqui. Mas eu pergunto uma coisa para a igreja toda, reunida, amigos, visitantes, parentes, né, de membros da igreja. Você não gostaria de também ser igreja? Desfrutar, não é, daquilo que o Senhor já garantiu para você, a vida eterna. Porque ele disse, se crer em mim, terás o quê? Vida. Disse para Marta, Marta, eu já te disse, Marta, se crer, verás a glória de Deus. Esse mesmo discurso de Jesus, quero colocar para você nesse momento. Para que você possa ser essa igreja vencedora. Participar dessa igreja vencedora. No momento, essa igreja é militante. É a igreja que luta. Como os irmãos do passado lutaram. Como quando muitos derramaram seu sangue nas arenas. Muitos foram queimados vivos. Pela grande perseguição de 64 até 68, decretada por Nero. Até pelo próprio João. João é um dos últimos do grupo, né? Talvez tenha morrido de velhice. Ele é chamado pelo Senhor, lá para a ilha de Páscoa, foi mandado para lá, tira João do nosso meio. Porque se homem continuar aqui, é muita gente que é salva, é muita gente que recebe o carimbo para morar no céu. Tira João daqui, está perturbando, está atrapalhando. A adoração, o louvor é para o imperador. E não para esse Jesus que nós nem sabemos quem é. Aí tira João de lá, pela perseguição. Mas ele foi perseverante. Ele pagou o preço de andar com o Senhor. É o que você espera de nós nessa noite. Que completamos 67 anos de vida. É estabelecer essa amizade plena com o Senhor. É entregar o coração para Ele. Vale a pena, querido, porque essa vida passa tão de repente, não é? Nós verificamos nesses dias que estamos vivendo quantas pessoas têm, pela opressão do diabo, e por não terem exatamente a Cristo Jesus, não ter Espírito Santo, muitas dessas pessoas estão tirando a própria vida. Essa semana passada agora, né? Alguém ali na tela de quintal se jogou e foi uma vida. Há muita gente assim. Vizinhos nossos aqui, mergulhados na depressão, cheios de medo, acumulando enfermidades,
E o dinheiro não pode, né, na verdade, comprar a alegria, a paz no coração. A paz que só Cristo pode dar. Mas você, nesta noite, nesta casa, você entrou e você cantou, você adorou, você louvou. Mas deixe que seja de verdade no seu coração. Para ser verdadeiro no seu coração. Cristo precisa ser Senhor da sua vida. Entrar e fazer morada no seu coração, não visitar. Ah, Senhor, me visita. Não, Senhor, mora no meu coração. Muda a minha vida. Porque quando você chama Ele para morar na sua vida, o que acontece? Há um quê de intimidade. Ele já conhece você. Conhece todo o seu passado. E pela vontade dele pode dizer para você todo o seu futuro. Ele mostrou isso para João, lá em Patmos. Mas ele quer o seu coração. Ele quer morar na sua vida. Ele não quer que você seja esse homem, essa mulher, que diz que crê em Deus, mas não o ama de verdade, porque não guarda os mandamentos dele. Ele quer se revelar na sua vida. Ele quer se manifestar no seu dia a dia, nas suas decisões, no seu amanhã, nos seus negócios, nos seus planos, nos seus projetos, nos seus sonhos. Mas isso é para quem crer nele como Filho de Deus. Quem não quer ficar por enquanto aqui, por enquanto, não é? Porque quando ele voltar a buscar a igreja, ele vem como juiz para julgar entre vivos e mortos. Mas ele quer dar a você a alegria de você dizer: eu tenho poder, eu estou empoderado. Sabe por quê? Se você ainda não tem esse poder, é porque você não é filho de Deus, você é mera criatura dele. Mera criatura. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o quê? O poder. Sim ou não? Você concorda? Mas você já tem esse poder? Já é empoderado? Se você não é empoderado ainda, misericórdia para você. Vou clamar misericórdia por você. Para que você tome a decisão. Não fique procrastinando. Amanhã eu vou tomar a decisão. Eu preciso resolver algumas coisas. Não vai resolver se não tomar a decisão e dizer: Senhor, entra na minha vida. Muita gente cantou naquela música, ficou pagode, virou tudo, né? Entra na minha vida, né? Quebra toda, né? Mexe com as minhas estruturas. Deixa ele mexer para ver o que é que vai dar. Quer experimentar? Quer experimentar? Deixa de ser crente meia pataca. Aquele crente que chama de crente chuchu, não é? Diz que quando ele cai no camarão, ele pega o sabor do camarão. Ele cai no feijão, não é? Ele está igual camaleão. Vai se adaptando, não é? O senhor quer crente de verdade. Crente como João, não é? Crente que faz parte dessa comunidade que tem tudo em comum. A palavra de Deus, o louvor, a adoração, não é? Tudo em comum. É esse viver que ele quer. Igreja que quer vencer. Queridos, não é fácil. Chegar a 67 anos realmente não é fácil. Chegar na idade que você tem, não é fácil. Não é. Porque Pedrinho escreve para a gente, né? Que o diabo está o quê? Ao nosso derredor. Mas ele não para um minuto sequer. E você está fustigado por ele. E você sabe disto. Seu coração está assim, ó, mexido. Você sabe disso. Você sabe que precisa ter esse encontro com o Senhor. Ele sabe que você não tem outra chance. De ser feliz? Não. Porque de ser minha, nada podeis fazer. Não tem solução. Ou é ou não é. É estilo, né? Eu tenho ou não tenho, né? Estilo aquele negócio. Ou você tem ou você não tem, não é? Deixe ele entrar no seu coração.
Faz como aqueles dois discípulos de Emaús, não é? Senhor, entra na nossa casa aqui. Já é tarde, já declinou o dia. Para você, o dia já declinou, viu? Está ficando tudo escuro. É hora de você dizer, Senhor, eu quero luz. Senhor, eu quero andar contigo. Se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pastor Wagner, lá em primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, diz assim, 6-9. É a exortação, colega para colega. Diz assim, expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas, caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor. Malhadinho, saradinho, tanquinho. Né? Mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de vir. Fiel a esta palavra e digna de inteira aceitação. Para continuar, meu querido, cuidando desse rebanho, com tudo aquilo que Deus tem te dado. E vai dar muito mais ainda. Porque nós vimos você aqui na postura glorificando tanto ao Senhor, porque você diz que tem uma esposa que Deus te deu, cheia de dons e talentos, que era a mulher mais bonita do recinto. Meu querido, Deus é assim. Ele te colocou aqui neste tempo exatamente para que você faça a vontade dele e não a tua vontade. Que você continue olhando para esse rebanho como tem olhado até agora, com zelo, com muito amor e com muita dedicação. Porque, por certo, terás que dar conta, não é, desse rebanho ao Senhor. Terás que dar conta, rebanho. Mas, para a igreja Bíblia da Gávea, a palavra do Senhor diz o seguinte: conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés, reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Igreja que está disposta a vencer, ser vencedora, e já se considera vencedora, mantenha essa palavra no coração. Não abra mão dela. Sejam firmes, aprendendo a cada dia, abençoando os outros, sendo abençoadores, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em Jesus, fé na sua palavra, fé nesse Espírito que Ele derramou sobre esta igreja, para que produza também
o fruto do Espírito e para que haja crescimento do rebanho. Que o Senhor, para tanto, nos abençoe e nos alegre o coração em o nome de Jesus.